Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantes, alguns deles mexem até com o nosso emocional, mas mais do que mexer com as nossas emoções, mexem com a nossa realidade prática, com as nossas vidas, com a realidade política e a realidade econômica, sobretudo, que interferirá no que o Brasil pode vir a ser ou naquilo que o Brasil vai deixar de ser. Se a gente estivesse aqui só analisando comportamentos políticos, econômicos, administrativos, estaríamos vivendo aqui uma república normal. Mas quando a gente é obrigado a analisar o caráter do governante principal do nosso país e o caráter das pessoas que estão conectadas com esse governante e o caráter deixa muito a desejar, às vezes é até uma falta de caráter, e não sou eu que estou dizendo, ex-colaboradores do presidente atual, um general de 4 estrelas, dizendo que o presidente da República é um traidor e é um sem vergonha. A questão é, e as pessoas que estão do lado ou ao lado de um traidor e de um sem vergonha? E aqueles que usaram farda no passado estão com esse presidente sem vergonha e um presidente traidor? Como é que a gente analisa essas questões todas? E a figura do senhor André Mendonça? Ele é a garantia absoluta que nós temos ali dentro do Supremo Tribunal Federal, um homem leal e fiel a Bolsonaro até o fim dos tempos? Bem, eu vou conversar com vocês sobre todas essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo, seja bem-vindo, dê o cliquezinho, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, porque isso amplia o alcance do nosso portal, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Aliás, eu recebi muitos comentários em relação ao nosso último encontro, falando dessa surpresa, desagradável, do André Mendonça ter dado um verdadeiro baile ali. Ele ter mostrado um personagem absolutamente republicano e no final da história, depois de nomeado, ele incorporou ali um pastor que reafirmou que não está ali para atender os reclamos da sociedade brasileira, para ser um juiz, um magistrado dos mais altos interesses do povo brasileiro, ou julgar os mais altos interesses do povo brasileiro. Mas ele vestiu a carapuça de um soldado de uma legião de religiosos. E isso foi muito ruim, e isso depois muito contra o caráter do senhor André Mendonça. Gente, como eu disse a vocês, no nosso sistema republicano, ninguém chega a um posto como o ministro do Supremo Tribunal Federal por mero acaso. Muitas pessoas têm uma ambição política de chegarem até a Suprema Corte do nosso país e articulam muitas vezes a vida inteira para chegar a essa posição. Muitos têm uma ambição que esconde também alguns interesses que nós nunca sabemos, alguns interesses nunca são descobertos. A pessoa entra e sai do Supremo Tribunal Federal, dá uma série de decisões, mas isso também acontece nas outras cortes do nosso país e acontece também em outras cortes fora do nosso país por conta do modelo. Como são estruturas onde o fazer política faz parte da sua configuração, evidentemente a gente tem essa troca de interesses. Para uma pessoa virar um desembargador, por exemplo, no tribunal estadual, a pessoa tem que fazer política, porque quando ela é indicada pela OAB, ela tem que estar bem dentro da classe, com outros advogados, tem que ser uma pessoa com muito reconhecimento, tem que saber fazer política, e depois ela tem que fazer política com os desembargadores, e depois fazer política com o governador, que é aquele que vai nomeá-lo, ou nomeá-la para o cargo dentro do Tribunal de Justiça. Para compor o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, as outras cortes superiores do nosso país, fazer política faz parte. O problema é quando a moral das pessoas que estão fazendo essa política é uma moral muito ruim. Quanto mais degradada é a sociedade, quanto mais degradados são os valores que estão em jogo ali dentro da República, piores são as pessoas que são nomeadas para esses cargos. Portanto, a gente pode dizer que uma figura indicada por Bolsonaro vai ser também um bolsonarista raiz dentro do Supremo Tribunal Federal? Não há nenhuma garantia, porque depois que o cara ganha essa chancela, ele tem um cargo vitalício, ele não pode ser removido por qualquer situação, essa pessoa deixa muitas vezes a sua lealdade em segundo plano. Muitos presidentes e presidentas, que indicaram algumas pessoas esperando que elas tivessem algum tipo de lealdade, se surpreenderam de forma muito negativa. O senhor André Mendonça, portanto, quando ele chega até o Supremo Tribunal Federal, ele fez política, ele se colou
a figura de Bolsonaro e começou a defender uma série de pautas bolsonaristas, pautas inclusive que se conflitam com seus princípios ditos religiosos. E a prova disso que eu estou falando para vocês é o fato dele ter se articulado desde sempre, né, com outros ministros também. E ninguém escreve um livro como ele escreveu agora para o Dias Toffoli, agora não, né, há uns 2 anos, quando o Toffoli fez 10 anos dentro do Supremo Tribunal Federal. O Toffoli foi nomeado com 42 anos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não foi objeto de grandes debates, ninguém ficou debatendo essa história há muito tempo. O ex-presidente Lula estava com muita popularidade, lançou ali o Toffoli e ele passou batido, com 42 anos, sem ter mestrado, sem ter doutorado, enfim, porque foi advogado da CUT, foi advogado do PT. Então, essas coisas dentro do modelo republicano que nós temos, acontecem. E aí, o senhor André Mendonça achou que dos 10 anos do Toffoli merecia uma enciclopédia, né? E ele fez ali, aí teve ali os converscotes, né? O trabalho é esse aqui, Democracia e Sistema de Justiça. Inclusive, o livro, ele tem também a colaboração do Alexandre de Moraes, também ministro da Suprema Corte Brasileira. Então, como vocês podem ver, é quase uma confraria. Só que existem muitas pessoas, alguns desses confrades, que de fato eles desafiam qualquer tipo de posição idônea, posição republicana, como é o caso do senhor Augusto Aras. Muitas pessoas falando, o André Mendonça foi para... Vocês já pensaram se fosse o Augusto Aras para ser ministro da Suprema Corte? Vocês já pensaram se fosse um ministro do STJ que está muito próximo de Flávio Bolsonaro, que se convertesse em ministro da Suprema Corte? Se o Bolsonaro resolvesse indicar o advogado Queiroz, o ASEF, enfim, se o Bolsonaro, com tanto de grana que ele está distribuindo, né, que o governo dele está distribuindo dentro do Senado, se ele tivesse com a popularidade um pouco mais alta, passava batido também. Então, gente, é o jogo como ele é montado. Nós copiamos o modelo norte-americano e nos Estados Unidos, quando esse modelo foi construído, quando eles fizeram a independência norte-americana, eles fizeram para blindar mesmo os interesses das classes economicamente mais poderosas naquele instante. Eles não iam fazer uma estrutura de Estado, construir realizar ali, organizar um poder judiciário que decidisse contra os seus interesses. Então eles estabeleceram uma série de ferramentas de influenciar politicamente as mais altas cortes daquele país e que quando nós copiamos, nós adotamos também a mesma sistemática. O que nós temos que melhorar sempre são os homens públicos do nosso país. Se a gente não melhora os homens públicos, de fato, a gente vai ter sempre esse tipo de defeito. E se a gente não melhora a educação do povo e a compreensão política do povo, aí a gente vai ter sempre esse tipo de problema, né? Então, vamos aguardar o que vai acontecer, mas qual é o retrato que a gente está vendo do poder econômico em relação a essa nomeação, essa indicação concretizada do senhor André Mendonça? Quando a gente pega o porta-voz do mercado, espelhado aqui nos editoriais dos jornalões, a gente vê esse tipo de percepção aqui. Vamos ver lá. O jornal o Globo, que muita gente acha que faz oposição ao Bolsonaro, eles fazem crítica pessoal ao Bolsonaro, mas o Paulo Guedes ali é um homem das grandes organizações corporativas aqui no nosso país, né? Um homem que está fazendo o trabalho que eles querem. O jornal disse, Mendonça fez por merecer vaga no STF. Ele precisará demonstrar no cargo a mesma serenidade, equilíbrio e independência que exibiu na sabatina. Evidentemente, eles estão aqui preocupados com as decisões em relação aos direitos, aos interesses dos grandes grupos econômicos. O jornal o Globo não está, o grande empresariado, os grandes investidores, os fundos de investimentos, não estão preocupados com casamento entre pessoas do mesmo sexo, com aborto, com pautas morais. Eles estão um pouco se lixando com isso. Eles querem que o Supremo decida rapidamente sobre a entrega da Petrobras, o fatiamento da Eletrobras, a entrega da nossa soberania. Isso que eles querem ver aprovado de uma forma rápida, o Supremo não colocar problema em relação a qualquer tipo de reforma que está sendo passada ao rodo enquanto o povo está morrendo no meio da pandemia. É isso que eles querem. Se o senhor André Mendonça for fiel a esse tipo de situação, ficar orando, se ele implantar cabelo, deixar de implantar cabelo, isso para eles é indiferente. Então, gente, esse é o modelo que nós estamos vendo vencer no nosso país. O bom dessa história é que, remotamente, se o povo tiver algum tipo de consciência, pode eleger um novo governante que inspire a sociedade num outro padrão, né? Sobre esse aspecto, inclusive, a gente tem um trabalho muito interessante de uma editora inglesa, né? chamada D.K. London. E ela fez um trabalho muito interessante
explicando o que é política e tal, e ele foi traduzido no Brasil, foi adquirido nos direitos, né, pela editora Globo. Eu leio sempre tudo que posso, né? Então esse livro aqui é muito interessante, porque em dado momento aqui os ingleses, eles levantam o que foi a influência de um filósofo que a gente conhece muito pouco na história da política no mundo. E eles usam aqui a figura do Confúcio. Quando a gente estuda a filosofia, a gente sempre está próximo, né, dos filósofos ocidentais, os gregos e todos aqueles que vieram e que beberam nessa fonte. O Confúcio nunca é citado, mas é uma figura muito interessante que deixou legado muito grande, inclusive na China de hoje, que passou por tantos séculos, né? Confúcio é de 5 séculos antes de Cristo. E ele falava muito aqui do caráter do governante. E veja como é que a situação ela se aplica de um certo modo aqui conosco, né? Ele diz o seguinte: a administração do governo se baseia na escolha de homens adequados. Tais homens são selecionados pelo caráter pessoal do governante. Esse deve ser tecido no caminho do dever, e tal tecer deve ser cultivado pela estima da benevolência. O papel desses servidores públicos era principalmente o de consultor, e dos ministros não se esperava apenas que fossem versados em administração e na sociedade chinesa, mas também que tivessem um conhecimento pleno de história, política e diplomacia. O Confúcio, ele dizia o seguinte, que o governante, quando ele é do bem, quando ele dá bons exemplos, eles inspiram os súditos, que nos seus pequenos gestos do cotidiano também fazem pequenos gestos do bem. Do mesmo modo, se o governante ele faz atitudes do mal, as pessoas que se inspiram nesse governante, reproduzindo cada um na sua esfera de competência, na sua esfera da sua realidade, praticando algum tipo de mal, esse mal vai ser multiplicado também. Então, se exigia do governante que ele tivesse um compromisso permanente com a ética, com a moral, respeitasse valores, respeitasse a sociedade, respeitasse o ser humano de uma maneira geral. Isso, infelizmente, a gente não vê na sociedade brasileira hoje, na figura dos representantes que estão à frente do nosso país. E a gente pode ver a confirmação disso na fala de um ex-colaborador, um general da reserva, o senhor Santos Cruz, que não merece também muitos perdões por estar nessa posição de hoje. Mas a gente tem que enfatizar que é a visão de um general e que isso pode espelhar também a visão de muitas pessoas que, assim como ele, depositaram uma crença na figura que ele hoje chama de traidor e sem vergonha. Eu separei para vocês esse pequeno trecho aqui dessa matéria e vou colocar na descrição do link. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o grande traidor nesse Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro. É só você pegar o discurso político dele e você vai ver. Tudo que ele falou não foi feito. Combate à corrupção, nem pensar, passou longe. Descaracterizou o COAF, não valorizou o projeto anticrime, né? Destruiu quase todas as instituições por onde ele teve alguma atuação mais intensa. O Ministério das Relações Exteriores, né? Ministério da Saúde, né? Todas as instituições onde ele colocou a mão. Olha, é bom lembrar que o Ministério da Saúde, ele colocou um colega do senhor, né, o senhor Santos Cruz. E muitos que estão dentro do governo Bolsonaro hoje também são seus ex-colegas, são generais. Eles são traidores e são sem vergonhas? Bom, eu tenho falado dessas questões há muito tempo aqui. Todos eles viraram office boys de Paulo Guedes. Todos eles batem continência para Paulo Guedes. Todos eles estão fechando os olhos para as entregas que estão sendo feitas do patrimônio brasileiro. E a gente só tem esse tipo de discurso, né? De vender, 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 vender. O que nós temos hoje são os militares que estão lá dentro do governo, que a gente pode chamar de sem vergonhas mesmo, como o senhor mesmo está dizendo, general, porque eles estão apoiando esse tipo de situação aqui, ó. O office boy, o garotinho de Pinochet, o torturador Pinochet, que agora está governando a economia do nosso país, diz o seguinte: em tom eleitoral, Guedes promete novas privatizações. É só isso que ele sabe fazer. Vender, 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 utilizar a estrutura do Estado para favorecer todos os grupos econômicos que ele tem algum tipo de
de relacionamento, né? A gente vê esse tipo de notícia aqui também, deixa eu ver se dá para colocar aqui para vocês. Muita gente reclama que eu passo rápido, gente, mas é o nosso papo aqui, ele é dinâmico, eu leio para vocês. Leilões de saneamento nesse mês prevêem 8 bilhões de investimento. Aí você fala, puxa vida, o setor privado vai investir, né? Não, não vai não. Quem vai investir é você, sou eu que vamos pagar as contas mais altas para eles poderem ter esse lucro e para poder fazer investimento. E o que for subsidiado, segundo o texto aqui, é o BNDES que vai dar uma grana para essa turma toda. Então não tem dinheiro novo, não tem ninguém botando dinheiro aqui no Brasil, não. Os caras estão tentando cada um arrancar um naco como pode. E aí a gente vai vendo esse tipo de situação aqui, né, gente? Que vai nessa situação da degradação moral aqui do nosso país, das instituições. PGR arquiva investigações de Guedes e Campos Neto. Então o senhor Augusto Aras também é um representante disso tudo que eu estou falando para vocês, dessas fraturas de caráter e de inação do exercício funcional que tinha que fazer, né? Gente, eu trabalhei com o Ministério Público quase 20 anos. Eu nunca vi um procurador, nunca vi um promotor de justiça que fizesse algo parecido como o senhor Augusto Aras. Fizesse, não, que não fizesse, né? Para ser exato. E aí a gente vai tendo essas situações que são as aberrações da economia. Mas isso tudo tem jeito, gente. Tudo tem jeito. A gente precisa ter um inspirador no nosso país. A gente precisa ter, de fato, um novo governante que inspire outras pessoas também, patriotas, nacionalistas, pessoas preocupadas com o futuro do nosso país, para a gente poder mudar esse Titanic que está nessa rota tão complicada. A matéria diz, indicadores mostram piora no quadro da produção industrial. Então o Guedes fala um negócio do lado, mas a realidade está indo no outro. E outra matéria. Brasil bate recorde na compra de gás dos Estados Unidos após a crise hídrica. E o Brasil hoje entrou numa recessão técnica. A gente não vê agora os animadores de senzala, esses bajuladores de Paulo Guedes nas redes sociais dizendo que o Brasil está indo num caminho muito bom, né? Porque o Brasil não está. E quando a gente revela isso aqui no nosso espaço, porque outros veículos de comunicação não fazem, a gente está querendo que as mensagens, que esses fatos, eles cheguem de uma forma crítica ao máximo de pessoas. E, gente, por conta disso eu quero agradecer e abraçar todos vocês que têm ajudado tanto o nosso portal chegar em tantas pessoas. Nós não devemos desanimar. Pior do que a gente tomar conhecimento dessa realidade tão complicada é a gente não ficar sabendo de absolutamente nada e apenas ver a realidade ficando pior na nossa frente. Então vamos seguir em frente, nós temos muitas responsabilidades e temos muitas coisas a fazer. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau!